Olá, hoje vamos falar um pedacinho sobre os testes de chama, a atividade laboratorial do subdomínio 1.2, é uma análise qualitativa. A intenção é abordar o que é que eu preciso saber, qual é que é o objetivo do nosso trabalho, como é que executa a atividade visando esse objetivo, que observações e que registro é que faço dessas observações que vamos fazer e o que é que podemos concluir de toda a atividade. Então, o objetivo desta atividade é identificar elementos químicos em amostras de sais usando os tais testes de chama. Se quiserem, é uma análise por via seca, em que eu vou levar à chama diferentes sais e observar que alterações é que têm na cor dessa chama. Isto implica que eu tenho que ter logo presente algumas questões importantes. Nomeadamente, devo garantir que a cor da chama resulta apenas de um cation em estudo. O que é que isso implica? Que eu tenho que ter sais puros, porque se eles não forem puros vão apresentar contaminantes e a cor da chama pode ser mascarada por esses contaminantes. Também tenho que ter em atenção o aquecimento e como é que vou fazer o aquecimento das minhas amostras. Temperaturas mais elevadas implicam valores de energia mais elevados, que aumentam a probabilidade de conseguir excitar os eletrões dos átomos. Se conseguirmos promover essa excitação, vou ter transições de eletrões para níveis de energia superiores. Quanto mais elevada for a temperatura, mais átomos excitados vou ter, e isso vai facilitar a observação da cor da chama. Também é importante ter presente os aspectos relacionados com a segurança. A análise dos rótulos dos reagentes vai nos permitir adotar comportamentos de segurança coerentes com as substâncias e as técnicas a utilizar. Para isso, importa saber quais são as informações que constam de um rótulo de um reagente. Então, uma das primeiras informações presentes no rótulo relaciona-se com os pictogramas de perigo, que são imagens que têm um significado. Nós temos aqui o símbolo corrosivo. Muitas vezes toda a gente acha que isto faz um buraco na pele, não é propriamente um buraco. Quando tocamos diretamente em substâncias corrosivas, o que vai acontecer é uma espécie de uma queimadura, e essa queimadura pode ser menos grave ou mais grave, menos ou mais extensa, consoante a área que vai afetar. Essa queimadura, se for muito grave, pode provocar, obviamente, necrose celular e vai, no fundo, matar algumas células e podemos ficar ali com uma cicatriz mais ou menos significativa. Se for um toque e logo a seguir rapidamente lavado em água, à partida não deve trazer problemas a não ser uma queimadura superficial. No símbolo seguinte temos a noção de explosivo, indica que as substâncias podem explodir se forem aquecidas, se forem friccionadas ou se chocarem com outras substâncias. O próximo é o símbolo para gás comprimido, implica que nós temos uma embalagem sob pressão, que também pode explodir se for exposta ao calor. O último símbolo desta coluna é o símbolo de inflamável, é um símbolo muito frequente em vários produtos do cotidiano. No fundo, vai alimentar um incêndio ou uma chama. Cuidado, importa distinguir aqui o comburente. O comburente tem um efeito oxidante que pode provocar ou agravar um incêndio. No fundo, ele vai ajudar a arder. Outro símbolo muito comum nas substâncias que utilizamos, normalmente no laboratório, este ponto de exclamação, é o significado tóxico, nocivo ou irritante. As substâncias com esta simbologia são perigosas para a saúde se forem ingeridas, inaladas ou se estiverem em contacto com a pele. Também exigem aqui alguma precaução. Às vezes é suficiente usar bata, os óculos e as luvas de proteção. O último desta coluna implica perigoso para a saúde, sensibilização respiratória, mutagénico e carcinogénico. No fundo, quer dizer que a longo prazo pode provocar efeitos graves na saúde. Portanto, quer em termos de sensibilidade respiratória, quer em termos de carcinogenicidade. Portanto,
podemos estar aqui a falar de alterações a nível celular. Esta simbologia, quando aparece nas substâncias, por exemplo, afasta uma grávida de trabalhar com este tipo de reagentes, porque pode provocar perturbações a nível da genética do bebê que carrega. Ainda nos pictogramas de perigo, aparece também com frequência nos produtos domésticos o perigo ambiental, no fundo diz respeito a substâncias que são tóxicas para os organismos aquáticos, para a fauna e para a flora em geral. Há aqui preocupações quando vamos descartar. Só deve ser descartado cada substância de forma adequada. O último pictograma de perigo é o muito tóxico ou letal, está presente em substâncias com perigosidade elevada, podem causar a morte se forem inaladas ou ingeridas. Além dos pictogramas de perigo, também é comum aparecerem nos rótulos as advertências de perigo e as recomendações de prudência. No fundo, são conjuntos de frases padrão sobre o perigo das substâncias e as suas misturas. Têm um código associado. As frases H falam sobre o perigo físico, perigo para a saúde ou perigo para o ambiente. Se o código estiver entre o H200 e o H299, estamos a falar de perigo físico. Entre o H300 e o 399 é para a saúde. Se for do H400 ao 499, implicam um perigo para o meio ambiente. As normas da União Europeia prevêem ainda frases EUH, também são frases padrão e são adicionais sobre o perigo das substâncias químicas em geral. Além das frases H, aparecem as frases P, que também estão padronizadas, mas dão conselhos sobre a utilização adequada das substâncias ou das misturas dessas substâncias em geral. Há 5 tipos de frases. Os conselhos de prudência geral, que têm um código entre o P100 e o P199. As frases de prevenção, entre o P200 e o P299. Depois, as frases de intervenção, entre o P300 e o 399. Há indicações ainda sobre o armazenamento, entre o P400 e o 499. E, finalmente, as frases de iluminação, que estão entre o P500 e o P599. Quando pensamos no procedimento, é preciso perceber como é que vamos executar a atividade tendo em conta o que nós queremos fazer. E se o nosso objetivo é identificar as cores da chama de diferentes sais, é isso que temos que ter presente. Às vezes há mais do que um procedimento, vamos ver os dois mais comuns. Pode ser feito um, o outro ou ambos. O primeiro procedimento é normalmente menos perigoso, exige a presença de cápsulas de porcelana. Temos de fazer controle de variáveis independentemente do procedimento que vamos utilizar. Vamos trabalhar sais do mesmo anião. O objetivo de termos o mesmo anião é testar o que é que acontece quando nós queimamos o catião. Então, isso implica que o anião que vamos usar deve ser o mesmo em todas as amostras para que o efeito da sua presença possa ser desprezado. Se quiserem, ele tem que influenciar todas as amostras da mesma forma, preferencialmente não influenciar todo. Nestas cápsulas de porcelana é comum embeber-se um bocadinho de álcool em etanol, de algodão em etanol, para ajudar na queima. Esta queima, desta forma, apresenta uma temperatura média da chama de cerca de 800 graus Celsius. Antes de chegar a fonte de ignição ao nosso etanol, é preciso colocar as amostras nas cápsulas ou nos cadinhos de porcelana. Basicamente, vamos colocar quantidades aproximadamente iguais de sal em cada cápsula. E então aproximar a tal fonte de ignição, pode ser um fósforo, um isqueiro, para iniciar a combustão do álcool, a volatilização da amostra e depois a observação do que é que acontece à chama. Nestas atividades, independentemente do procedimento que escolham, é possível usar um vidro azul de cobalto para fazer a observação. Portanto, a observação é muitas vezes feita com recurso ao nosso olho
ao tal vidro azul de cobalto e também ao espectroscópio de bolso. No que respeita ao nosso olho, ele é logo à partida limitado. Cada pessoa vê as cores do seu jeito, portanto há aqui alguma subjetividade neste processo. O vidro azul de cobalto, o que faz é permitir observar uma melhoria na cor da chama, porque a maior parte dos sais tem um contaminante comum, que é basicamente o sódio, que tem uma cor amarela muito forte. E então a presença desse contaminante vai interferir de forma muito significativa com as cores das chamas que vamos observar. O vidro azul de cobalto ajuda a eliminar esse amarelo do sódio e permite-nos ver uma cor mais clara para o cátion que efetivamente a está a produzir. O espectroscópio de bolso vai-nos permitir observar os espectros dos elementos através da visualização das riscas com cores cuja combinação resulta depois num somatório que dá a cor da chama que vamos identificar. Se em vez das cápsulas de porcelana ou dos cadinhos de porcelana usarmos uma ança e um bico de Bunsen, vamos ter aqui alguns aspectos que são diferentes. Continuamos a ter que fazer o controle de variáveis, portanto os sais mantêm-se no mesmo anião, pela mesma razão. A ança é uma espécie de uma, como é que eu vou chamar, uma espécie de pequena pinça, tem uma haste para lhe pegar e na ponta vai aparecer um ligeiro fio, normalmente é de cromo e níquel, onde vamos posicionar o nosso sal. A ança deve ser limpa. Para a limpar é preciso mergulhá-la numa solução concentrada de ácido clorídrico e depois levá-la a uma zona específica da chama no bico de Bunsen, que é a zona mais quente, eu já vou mostrar, até que a cor que a ança apresente seja amarela ou laranjada. Só a partir desse momento é que eu posso pegar nessa ança e introduzi-la na nossa amostra sólida, que depois vai ser pulverizada e levada à excitação ao colocarmos diretamente na chama do bico de Bunsen. O bico de Bunsen é preciso ter alguma cautela, porque se ele estiver bem ligado, temos uma parte de uma chama azul e acima da chama azul uma espécie de chama de cor branca onde a temperatura atingida pode chegar aos 1700 graus Celsius. Portanto, esta técnica de visualização é mais eficiente, permite vermos as cores com mais nitidez, porque vamos disponibilizar mais energia para excitar os elétrons dos átomos que vamos testar. Por outro lado, também é fácil caírem resíduos na chaminé do bico de Bunsen e isso implica contaminar a chama logo à partida e vai dificultar o processo de visualização de todas as outras. Usando o bico de Bunsen também é fácil acontecer projeção de material, portanto há aqui cautelas acrescidas, estar um pouquinho mais afastado deste processo, usar os óculos de proteção para que não haja projeção de material para os olhos e obviamente a bata. Está aqui a imagem do bico de Bunsen. Estão aqui representadas as duas zonas da chama, uma parte mais interna e depois esta que está aqui a mais claro por cima, que é onde pode ser atingida a tal temperatura dos 1700 graus Celsius. Existem fontes de ignição que ainda permitem obter temperaturas mais elevadas, por exemplo, os bicos de Mecker, que são parecidos a este. Por curiosidade, está aqui a chaminé do nosso bico de Bunsen. Normalmente tem uma entrada de ar e um regulador na base. Posso colocar mais ar a entrar ou menos ar a entrar para garantir a chama da cor coerente. Depois costumamos ter um orifício por onde entra o gás, que alimenta a combustão, e também aparece a válvula que me permite introduzir mais ou menos gás. Quais são as observações que eu vou fazer e como é que faço o registro dessas observações? Aqui na imagem tenho
basicamente aquilo que é suposto observarmos, e em baixo o registro da cor observada para cada um dos sais queimados. O de potássio deve arder com uma chama de cor violeta, o estrôncio vermelho, o cobre azul esverdeado, o sódio amarelo, o boro verde e o lítio carmim. Não quer dizer que as coisas vão correr exatamente desta forma, pode haver variações relativamente à atividade que vamos desenvolver. Como o objetivo é completar o mais possível esta tabela, nós podemos fazer, além da observação direta da cor da chama, usar o tal vidro de cobalto e o espectroscópio de bolso. Como é que eu registro todos esses elementos? Vou construir uma tabela. Nessa tabela posso colocar qual é que é a cor da chama prevista. Isto são cores que estão tabuladas, basta fazer uma pesquisa rápida para encontrar. E depois então deixo espaço para fazer o registro daquilo que os meus olhos veem, o mesmo registro com recurso ao vidro de cobalto e finalmente a cor das riscas de emissão. Normalmente com o espectroscópio de bolso nós vamos ver um conjunto de riscas e temos que idealizar que a cor observada na chama será o somatório de todas as riscas que eu consigo identificar no tal espectroscópio de bolso. A sala deve estar o mais escura possível para facilitar a observação, especialmente quando queremos ver as riscas de emissão no espectroscópio. O que é que eu vou indicar nas conclusões? O que é que eu posso concluir daqui? Parece uma atividade muito simples, mas há um conjunto de informações que importa reter. Então, basicamente, a primeira pergunta é a que é que se deve a cor da chama? O que é que acontece? Basicamente, nós ao aquecer vamos fornecer energia aos átomos de uma substância. Os eletrões da camada de valência vão absorver essa energia, passam para um nível de energia superior, ou seja, sofrem uma excitação, e como o estado excitado é muito instável, a tendência dos eletrões é regressar ao estado fundamental. Nesse processo de regresso, emitem energia na forma de radiação ou luz. Se essa energia emitida se encontrar na região do visível, vamos observar a cor respectiva à frequência dessa radiação. Há um aspecto importante, é que a energia emitida é exatamente a mesma que aquela que foi absorvida para promover a excitação. Então, e porquê que amostras diferentes têm chamas de cores diferentes? Basicamente, cada elemento absorve e emite radiação em frequências ou comprimentos de onda diferentes. E porquê? No fundo, esta absorção ou emissão está dependente das transições eletrónicas que ocorrerem. Algumas delas estão na zona do visível e permitem-nos observar as cores da chama, mas não acontece com todas as substâncias existentes. Agora, como as energias dos subníveis de energia de átomos diferentes também são diferentes, as energias envolvidas nas transições eletrónicas dentro desses níveis também serão diferentes. E então, basicamente, a frequência da radiação emitida na região do visível vai ser diferente e vai obrigar a chama a ter uma cor específica para cada amostra. Também é comum perguntar porque é que a chama deve estar o mais quente possível. No fundo, a chama é a nossa fonte de calor, é ela que fornece energia ao átomo para garantir a excitação. Então, nós temos que ter a certeza que ela tem energia suficiente para excitar esses átomos. Por essa razão, quanto mais quente ela tiver, mais depressa sabemos que a excitação vai acontecer. Por outro lado, há um segundo aspecto importante, é que se eu tenho uma chama mais quente, também vou ter mais átomos excitados. E quando ocorrer a emissão de radiação durante a desexcitação, vou poder observar uma cor mais nítida e também mais estável. Então, e será que a cor da chama está relacionada com a cor do sal? Não. Não há relação possível para estes dois aspectos. Basicamente, a cor adquirida pela chama durante o teste é provocada pela volatilização do sal e a excitação dos eletrões do átomo. E isso é característico de elemento para elemento. O teste de chama é uma espécie de observação macroscópica daquilo que acontece a nível submicroscópico.
durante muitos anos teve grande relevância histórica, porque foi uma ferramenta que ajudou a detectar certos elementos em amostras minerais. No fundo, diz-nos se há um catião ou outro que está presente na nossa amostra. Então, como é que nós relacionamos o espectro que nós vamos observar? Que tipo de espectro é no espectroscópio de bolso? Basicamente, vamos observar um espectro de emissão de riscas. Eu vou ver um conjunto de riscas com cor, porque a emissão a que eu estou a assistir vai ocorrer na região do visível. O nosso olho não tem capacidade para ver registros de emissão fora da região do visível. Não quer dizer que eles não aconteçam. E como é que eu vou relacionar as observações deste tipo de testes de chama com aquilo que acontece no fogo de artifício ou até nas auroras boreais? O processo é muito semelhante. O fenómeno que está por trás destas três situações, testes de chama, auroras boreais, fogos de artifício, é sensivelmente o mesmo. Átomos ou iões de elementos diferentes presentes numa mistura explosiva vão sofrer excitação. As cores diferentes implicam a emissão de radiações visíveis durante o processo de excitação desses mesmos átomos ou iões. O processo é exatamente o mesmo que acontece nos ensaios de chama. Como este teste tem origem qualitativa, ele tem várias limitações. Desde não detectar iões se estiverem presentes em baixas concentrações, o teste pode ser feito com soluções em vez de diretamente com os sais. O brilho da chama depende de uma amostra para a outra, ou seja, a mesma quantidade de sal pode ser ou pode implicar uma chama mais ou menos brilhante. Não quer dizer que se eu usar sempre a mesma quantidade vou sempre ter muito brilho na chama que vou analisar. As impurezas ou os contaminantes afetam sempre os resultados do teste. Há bocadinho estávamos a dizer que o sódio é a impureza mais comum na maior parte dos sais metálicos. Então, no fundo, o que ele faz é mascarar a cor original característica do catião que nós queremos testar. Usamos o vidro azul de cobalto para filtrar um pedacinho a radiação amarela do sódio e podermos observar uma cor mais clara para o catião que efetivamente estamos a testar. O teste não permite diferenciação perfeita entre elementos que emitem cores parecidas e mesmo aqui isto traz uma carga de subjetividade grande porque o olho de cada um é só seu e interpreta a informação da sua forma. Alguns compostos não alteram a cor da chama porque a energia transferida para os átomos a analisar não é suficiente para os excitar. Isso vai fazer com que eu não observe emissão. Se eu não excitei, também não é possível desexcitar. Também só são visíveis emissões de radiação durante a desexcitação se elas ocorrerem na região do visível. Portanto, eu só posso analisar amostras que garantam que vão emitir luz na região do visível. O olho humano é sempre falível na identificação das cores e pode conduzir a uma interpretação incorreta. Lembrar aqui que é importante perceber que quando a chama que nós estamos a trabalhar não tem energia suficiente para garantir a excitação, há outras alternativas, nomeadamente recorrer a fontes de calor, como é o caso do bico de Mecker, que vai proporcionar chamas bem mais quentes do que aquelas que o bico de Bunsen proporciona. Além das conclusões, muitas vezes pedem-nos para fazer uma análise crítica destes resultados. Então é preciso apresentar os resultados, compará-los com as previsões, explicar possíveis diferenças com base, por exemplo, na ocorrência de erros. Os erros aqui têm a ver com a sensibilidade individual de cada um à cor, tem a ver com garantir que não há contaminação das amostras depois de elas serem retiradas do frasco. Portanto, tem que usar, por exemplo, uma espátula diferente para cada frasco. Se estiver a trabalhar com ansas, uma ansa diferente para cada amostra. Se estiver a trabalhar com cápsulas de porcelana ou cadinhos, um para cada amostra. Normalmente esta informação é vertida num relatório mais ou menos longo, mais ou menos orientado.
Além da comparação que é feita, é preciso perceber quais são as limitações do próprio teste ou da sala onde foi realizado esse teste. Se for uma sala com muita luz, vão ter dificuldade em fazer a observação. Só estes dois factos já são um impeditivo de compreender o que é que está a acontecer no teste de chama. Agora, não quer dizer que vamos ter só obstáculos. No fundo, eu acho que consegui resumir a maior parte da informação. Se tiverem questões, podem deixar aí nos comentários ou enviar-me um e-mail. Espero ter ajudado.